Olá amigos, olá amigas, meu nome é Ernesto, estou aqui com vocês novamente para tratar sobre como se tornar um líder no século XXI. Já tivemos vários encontros aqui onde passamos várias informações importantes para você. Se você está chegando agora para acompanhar o curso, eu recomendo que volte lá atrás, veja os primeiros episódios onde eu conversei com o professor Luiz Flávio Gomes, as primeiras aulas, e depois nas duas aulas anteriores que eu passei algumas informações conceituais fundamentais para a gente desenvolver. Acompanha no slide aí o que nós vamos falar hoje. Hoje então a gente vai começar a falar sobre o Life, né? Finalmente, acho que você está interessado, está louco para saber um pouquinho mais sobre essas 4 palavrinhas. E nós vamos focar hoje lá na liderança, em comunicação eficaz, que é o que mais vai importar. Depois inteligência emocional, relacionamento interpessoal, vamos desenvolver um pouquinho disso tudo na manhã de hoje. Acompanha comigo então aqui o que nós vamos trabalhar de comunicação eficaz. Bom, alguns pontos importantíssimos sobre comunicação, tá? Comunicação eu reputo como sendo a chave de toda liderança. Se eu conseguir me comunicar bem, eu vou liderar bem. Se eu me comunicar mal, eu vou liderar mal. Não tem como exercer uma liderança efetiva sem uma boa comunicação. E lembrando, você que não assistiu, volta lá. Comunicar não é só falar, comunicar também é ouvir, é perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor, identificar nas pessoas aquilo que elas têm para nos informar. Por quê? As pessoas nos informam não só através da fala. Já vou te explicar já. O mais importante, quando a gente falar em comunicação, é que o que valida a minha comunicação é o resultado que eu obtenho dela. Isso quem fala é Seymour e O'Connor, eles são autores de livros de programação neurolinguística. Eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística e a PNL, embora aqui no Brasil ainda tenha algumas pessoas que entendam que ela é charlatanismo, autoajuda, coisa do gênero, ela trabalha muito bem a parte da comunicação. E eles informam, né, nesses livros que comunicação ela é validada pelo resultado que ela gera. Se o resultado não foi bom, a comunicação provavelmente não foi boa. E um outro detalhe importante, né, que esses próprios autores falam, a responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Sou eu que sou responsável por aquilo que eu falo. Então, se o resultado não foi bom, a comunicação não foi boa e o culpado sou eu que falei. Isso é uma coisa que muitas vezes passa batido. As pessoas empurram a informação, a responsabilidade para quem recebeu a informação e não para quem deu a informação. Então, eu sou responsável por aquilo que eu comunico. E quando você fala em comunicação, é muito importante lembrar que só 7% dessa comunicação é que é realizado por meio de palavras. 38% dessa comunicação ela é realizada por meio da entonação de voz que eu falo. Se eu falasse de uma forma assim, monótona, com certeza vocês estariam dormindo aí. Se é que não estão já, né? Mas tudo bem. Se eu juntar os 7% daquilo que eu falo, as palavras que eu falo, com os 38% da entonação que eu uso, eu vou estar usando 45% da minha capacidade de comunicação. Por que eu fico frente a frente com vocês e faço questão de gesticular muito? Estou sempre tentando me comunicar através da minha face também, porque os outros 55% da comunicação são realizados pela linguagem corporal. Vai uma historinha aqui, né? Às vezes gosta de historinha, né? Como eu já disse, eu sou militar da reserva, sou policial militar da reserva, e a gente chega numa ocorrência, que é o dia a dia nosso, né? Atendimento ao público na ocorrência, e muitas vezes a gente chega de cara fechada, vai atender um problema, sabe que vai ser um problema, e essa cara fechada acaba trazendo
uma dificuldade na comunicação. Então, desde que eu comecei a desenvolver esse tipo de conhecimento a respeito da comunicação, a respeito da liderança, eu tenho tentado passar cada vez mais para mais pessoas. E nós fizemos um curso na área que eu comandava, eram 3.500 policiais militares. Nós fizemos um curso onde nós dedicamos um dia da semana para que o policial militar aprendesse a comunicação. E é interessante que a população ao redor começou a perceber isso. Era lá na região de Osasco, na região oeste da Grande São Paulo, as pessoas começaram a perceber que alguns policiais militares começaram a praticar um outro tipo de comunicação que não era aquela usual que eles estavam acostumados. E isso acabou ganhando um relevo interessante dentro daquela região, dando pontos positivos para a polícia naquela região. Então, usar não só a sua linguagem verbal, as palavras, a entonação, mas usar o corpo todo é fundamental para uma boa comunicação. Você consegue conquistar as pessoas que você está, com quem você está conversando, usando efetivamente uma comunicação que envolva todo o seu corpo, toda a sua forma presente naquele local, né? Ah, mas eu falo pelo telefone. Pelo telefone isso não vale. Eu mando e-mail. Pelo e-mail também não vale. É por isso que a comunicação por e-mail ela é tão difícil. Você já perdeu alguma amizade por e-mail? Por mandar um e-mail? Ou então por mandar um WhatsApp mal interpretado? Uma mensagenzinha mal interpretada ali? É tão importante essa linguagem corporal que qual é a grande invenção que nós temos hoje nos celulares, né? Quando a gente manda uma mensagem, o que a gente coloca junto com as palavras? Ou melhor, às vezes coloca... Nem as palavras vão, né? Só vai o quê? Vai tal do emoji, a carinha. Porque a carinha diz tudo. É a representatividade da nossa linguagem corporal ali naquele desenhinho divertido que a gente coloca nas nossas mensagens. Até para isso, a tecnologia está arrumando maneiras de corrigir. Porque quando você mandava só um monte de mensagem, um monte de palavra, um monte de letrinha ali, a mensagem não saía como devia sair. Hoje você coloca um emojizinho, até para falar assim, você manda uma ironia e coloca um emojizinho rindo, para falar que você está sendo irônico, você está brincando. Para outra pessoa não levar tão a sério aquela informação que você passou, se for o caso exatamente, né? Então, vejam como hoje a nossa tecnologia tem suprido algumas falhas no quesito comunicação que não eram possíveis há muitos anos atrás. Tá? Então, o importante sobre comunicação. Eu, comunicador, sou responsável por ela. Ela vai ser validada pelo resultado que ela propiciar e eu tenho que usar todo o meu corpo, não só a minha voz e minha entonação, para poder conseguir fazer uma boa comunicação. Tá? Certo? Se não entendeu, volta no comecinho que a gente explica tudo de novo. Bom, você tomou todos esses cuidados. Fantástico. Será que ainda assim a comunicação vai ser tão fácil de ser realizada? Não. Uma das coisas que eu gosto muito é de ler sobre neurociência. Existem vários livros de neurociência que mostram como é que o nosso cérebro funciona, né? Essa caixinha maravilhosa que fica dentro da cabeçona nossa aqui, como é que esse cérebro funciona, como é que ele consegue conduzir a nossa vida da maneira que é conduzido, né? Um dos livros que eu li, não é exatamente de um neurocientista, é de um físico, mas que trata do assunto, que é o Leonard Milodinov, o livro chama Subliminar, também recomendo a você. Estou recomendando um monte de livro no caminho, hein, gente? Vai anotando aí e depois vai beber na fonte. Não fica ouvindo o que eu tenho para falar só não. Vai lá e vê na fonte aquilo que você tem para aprender com esses livros, tá? Então, o Leonard Milodinov, num livro chamado Subliminar, ele faz uma observação que é fantástica sobre o nosso cérebro a respeito de comunicação. O cérebro, ele acaba registrando, guardando 4 possibilidades.
que você disse. Então eu estou dizendo para você aqui um monte de coisa. Talvez eu não esteja sendo tão claro e não esteja comunicando exatamente aquilo que eu quero comunicar. Mas aí nós já temos duas vertentes, né? O que eu disse e o que eu estou comunicando efetivamente. Bom, você aí do outro lado da telinha está interpretando tudo isso que eu estou falando. Ou seja, temos três vertentes. O que eu estou dizendo, o que eu estou efetivamente comunicando, o que você está interpretando. Isso tudo vai para dentro da sua cabecinha e seu cérebro vai registrar. Registrar uma quarta versão. Ou seja, tem o que eu disse, o que eu comuniquei, o que você interpretou e o que ficou guardadinho no teu cérebro. Olha que complicado, né? Na comunicação. Olha o que eu, como comunicador, tenho que me preocupar quando eu vou fazer a minha fala, usar o meu corpo, a minha expressão facial, para que você guarde, registre exatamente aquilo que eu disse. É preocupante, né? Quantas informações você passou que são equivocadas, será? Quantas eu passei que são equivocadas até hoje na minha vida? Porque eu não tomei esses cuidados todos de reforçar a minha comunicação. E como é que eu quero exercer uma liderança perante os outros? Como é que eu quero exercer uma liderança, uma influência sobre os outros, se eu não sei efetivamente aquilo que é importante dentro de uma comunicação? Tá? Isso é muito importante que vocês guardem. O nosso cérebro, que é o responsável pelas nossas ações, é ele que vai determinar como nós agimos, né? Ele vai registrar tudo aquilo que nós estamos ouvindo, tudo aquilo que nós estamos trabalhando numa comunicação, tá? É fundamental você entender que o nosso cérebro registra as informações de uma forma muitas vezes diferente daquilo que eu estou falando. Você aí está registrando, talvez, pode estar registrando de uma forma diferente daquilo que eu estou falando. Por isso, sempre que pintar uma dúvida, volta e começa a assistir de novo, tá? Bom, por que isso acontece, né? Por que o cérebro ele tem essa capacidade, ou ele realiza essa interpretação e guarda de uma forma diferente? Lá na neurolinguística tem uma explicação para isso. Antes mesmo de começar a se desenvolver uma neurociência muito forte, eles já falavam que nós temos filtros. O nosso cérebro tem filtros. Não é aquele filtro da torneira lá que você passa, liga água e cai, mas é algo parecido. Ele vai captando tudo aquilo que está acontecendo e vai criando informações. As principais maneiras de você captar informações é através dos nossos sentidos. Tá? Audição, paladar, olfato, visão, tato. Eu vou captar as informações que estão ao meu redor, esses são os 5 principais sentidos, e meu cérebro vai ficar trabalhando essas informações aqui. Eu estou falando com vocês, vocês estão me vendo. Maravilha, estamos usando dois tipos de recepção. Vocês estão usando 2 sentidos para me compreender. A visão e a audição. Bom, com base nessas informações que são captadas pelos meus sentidos, o meu cérebro vai guardar essas informações. Vamos imaginar que você está aqui assistindo comigo hoje essa aula, mas você está sentado aí, mas está pensando em outra coisa. Ou você está sentado aí e acabou de brigar com a namorada, com o namorado. Como é que essa informação está chegando para você?